Olá! Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou uma mamãe de UTI. Quem sabe o que é uma UTI é uma unidade intensiva, né? Onde fica aquelas pessoas mais graves, né? Aquelas pacientes mais graves. E eu sou uma mamãe de UTI. Só que agora faz 5 anos, né, que eu sou uma mãe de UTI. Antes a minha história era somente mãe de um filho especial. Meu nome é Rita, eu tenho um filho chamado Samuel, hoje com 15 anos, e até os 10 anos ele era uma criança cadeirante, especial, devido à sequela que ele ficou. Quando ele nasceu, houve um problema, né? Foi numa época de carnaval, um hospital que não tinha muitos recursos. A demora de atendimento, muitos médicos passando, e acabou que a demora de tudo isso houve uma sequela, né? Mas Deus livrou meu filho de todo mal, porque ele está vivo e nos trazendo muita alegria, muita paz, muito ensinamento, porque muitos aprendem com ele, muitas bênçãos, muitas famílias abençoadas através dele, né? Mas então, como eu estava dizendo, ele até os 10 aninhos ele era um cadeirante devido à sequela que ficou do nascimento. Após os 10 aninhos ele foi num dentista, mais uma vez houve um outro erro, né? O dentista ao aspirar ele, né, aspirar a boquinha dele, parece que não houve uma aspiração muito correta e foi sangue para o pulmão. E quando chegamos no hospital, ele foi internado como se fosse uma pneumonia e levou quase 4 dias para descobrirem que ele estava broncoaspirado, estava cada vez pior. E quando fomos para um hospital específico para aquilo que ele estava, ele já estava convulsionando e teve que fazer uma traqueostomia, né, que é aquele buraquinho que faz aqui, e uma gastrostomia. Então, o Samuelzinho hoje ele vive acamado. Eu tenho uma home care dentro de casa, consegui numa luta, mas consegui essa home care dentro de casa. Não entendi o que era home care. Você levar uma criança para dentro de casa através de um médico que diz assim: seu filho já está bom para ter alta hospitalar. Foi assim que eu ouvi a médica falar: o seu filho já está bom para ter alta hospitalar. E nisso eu estava vendo meu filho acamado ainda dentro daquela UTI e não podia sentar na cadeira de roda. E eu falei: como ele tá bom? Como assim ele vai para casa? Não dava para entender isso. Como eu vou levar Samuel para casa desse jeito? Ele ainda tá com essa traqueostomia, não estou entendendo. E a médica começou a me explicar que a criança, quando não tem mais uma infecção hospitalar, não tem necessidade de ficar dentro de um hospital, né? Então isso aí é uma home care. Você agora vai para casa, mas vai para casa auxiliada de uns profissionais da saúde que vai cuidar do seu filho. Aquilo tudo foi muita loucura para minha cabeça, porque sem entendimento nenhum nessa área, porque é uma coisa que ninguém tem esse entendimento até acontecer, né, nas nossas vidas. E você fica perdida. Como assim? Vai entrar profissionais da saúde na minha casa? Eu não tenho nem espaço para isso, mas tudo bem. Como é que é isso? Eu não pude aceitar isso logo de cara. Mas foi dessa forma que eu recebi a alta do meu filho. A médica chegou para mim e disse: mãe, teu filho já está bom para ir para casa. Eu quero deixar para vocês aqui um ensinamento do qual eu tive até o dia de hoje, que isso já faz 5 anos que se passaram e hoje as coisas ficaram mais claras para mim, mais esclarecida. E hoje eu estou querendo ajudar cada um de vocês que está ouvindo essa live. Eu estou querendo compartilhar com vocês o que é ter uma home care dentro de casa, como é ter uma home care dentro de casa. Primeiramente, quando eu estava no hospital, né, eu
eu vi que não estava legal. Estar num hospital não é legal, porque uma mãe de UTI, ela não sofre somente pelo seu filho. Ela sofre pelo seu filho e pelos filhos de todas as mães que ali estão. Porque quando um intercorre, todas as mães choram, né? Quando uma criança parte dessa vida, todas as mães choram. E é assim que eu ficava dentro daquela UTI. Dentro daquele hospital, onde era um hospital de grande porte, né? Que socorria crianças que chegavam afogadas, muitas chegavam atropeladas, muitos casos, muitos casos. E eu estava sempre assistindo aquilo. Por que eu assistia aquilo? Porque eu também ficava na recepção do hospital, né? A gente não ficava só dentro do quarto ou dentro do boxe da UTI. Porque quando as crianças estavam intercorrendo, por exemplo, meu filho entrava em intercorrência, eu teria que sair, eles não deixavam a minha presença ali. E nisso que eu teria que sair, eu tinha que ficar nos corredores da UTI, ou senão lá embaixo na recepção. E quando eu chegava na recepção é que eu via chegando os casos graves de crianças afogadas, até mesmo ao lado do boxe do meu filho. E muitas vezes não socorriam, não tinha tempo de socorrer as crianças. E elas morriam. E eu acredito que, para mim, isso tudo foi muito gritante, muito doloroso, porque eu vi várias crianças partirem, tentando socorrerem elas e não conseguiam. E aquilo ali, para mim, foi muito, muito triste. Eu estava vivendo uma realidade da qual eu não conhecia. Mas eu dou graças ao Senhor, porque o meu filho, ele foi livre da morte. Eu estou com ele até hoje, graças a Deus. Ele tem 15 aninhos e eu quero falar sobre isso com vocês. Eu hoje levei meu filho para casa. Hoje não, né? Há 5 anos atrás eu trouxe meu filho para casa. Teve outras intercorrências, ele voltou para o hospital várias vezes, mas agora, graças a Deus, ele se encontra bem. Agora vamos lá. O que é uma home care? Eu quero primeiro deixar para vocês o que é uma home care. Uma home care é onde os profissionais da saúde, eles cuidam do seu filho, eles cuidam dos acamados que não têm condições de ser cuidado pelos profissionais, pelos parentes, né? Pelas pessoas mais próximas deles. Por quê? Porque precisa de um cuidado especial. Por exemplo, o meu filho, ele tem traqueostomia, ele precisa ser aspirado, ele precisa de cuidados com camas hospitalar, vários equipamentos, né? Tem o BIPAP, que é onde ele absorve o ar, tem o oxigênio, tem os concentradores, tem o oxímetro, né? Que é onde você está monitorando a frequência cardíaca, que você monitora a saturação para saber como é que está a criança, como é que está o paciente. Então, uma home care é onde os profissionais da saúde vão acolher, né, aquele acamado que precisa de cuidados médicos, cuidados hospitalares. E para mim, tudo foi muito novo quando falaram sobre home care, porque antes de precisar de uma home care, eu não sabia nada de home care. Para dizer a verdade, eu nem sabia o que era home care. Tanto que quando a médica chegou perto de mim e falou assim: mãe, teu filho está bom para ir para casa. Eu fiquei espantada, porque eu olhei assim e eu falei: como assim? Meu filho está bom para ir para casa? Eu estava vendo meu filho deitado lá, traqueostomizado, recebendo oxigênio, cheio de aparelhos ligados, né? E eu não tinha conhecimento de nada disso, não tinha conhecimento de nada da saúde. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pouco de conhecimento, porque depois dos meus 50 anos eu fui fazer um curso de técnica de enfermagem, me formei em 2019, fui fazer o curso de instrumentação cirúrgica, também me formei. Mas por que tudo isso? Porque eu queria entender mais o que estava acontecendo nessa causa do meu filho, né? Mas não vou falar disso agora, não, sobre o porquê que eu fui fazer esses cursos.
eu quero falar sobre a home care. Eu sei que tem muitas mamães passando muitas lutas de home care, porque eu também passei. Porque quando a médica falou para mim, mãe, seu filho está bom para ir para casa, e eu não entendia nada de home care, aquilo foi um susto. Um grande susto. Home care, eles colocaram meu filho dizendo assim, o que você precisa? Você precisa de uma casa que tem uma estrutura para colocar todos os equipamentos que vai ser preciso para poder verificar todas as medições que meu filho precisava. E eu comecei a entender que eu não tinha saída. Eu ainda relutei dentro do hospital, dizendo, não, eu não vou levar meu filho para casa desse jeito. Eu não tenho condições de levar meu filho para casa desse jeito. Eu quero meu filho do jeito que ele era antes. Ele era um cadeirante do qual eu colocava ele dentro do carro, eu ia para todo lugar, eu ia para a praia, eu ia para os congressos, eu fazia tudo com meu filho. Eu quero desse jeito meu filho, eu não quero meu filho dessa forma. E a médica sempre tentando me explicar, mamãe, não tem como. Agora seu filho é uma criança acamada. Me levavam para o segundo andar, onde era assistente social, tentando me explicar tudo. E nisso meu filho pegou uma outra infecção hospitalar, nesse meio tempo que eu não aceitei ir para casa, né? Porque uma mãe fica transtornada de saber que seu filho vai ser aquela criança acamada. Nessa demora o meu filho acabou pegando uma outra infecção, né? Pegou uma infecção, acho que foi urinária, não me lembro na época. Ele pegou uma infecção e eu tive que ficar mais 15 dias no hospital. E foi nesses 15 dias que eu entendi que eu precisava sair daquele lugar. Porque quando ele foi curado dessa infecção, a médica me explicou, mãe, você viu que não dá para o seu filho ficar aqui. Então, o que aconteceu? Eu aceitei essa home care de goela abaixo. Eu falo que foi como se estivesse passando um sapo de bracinhos abertos. Mas foi dessa forma que eu aceitei essa home care. E outra coisa que me assustava mais ainda, e que me assusta até hoje, porque isso tem acontecido em muitos dos hospitais, né? É que chega 3 empresas para ver seu filho. Né? O porquê que eu estou falando meu filho? Porque é a minha história é do meu filho. Mas isso serve para um pai ou uma mãe que está acamada, porque a home care é uma assistência, né, após o hospital. Então, aí chegou nessa home care o que precisava. Quando eu aceitei a home care dentro do meu lar, chegou uns profissionais para conhecer meu filho. A operadora, né, porque a gente tem as operadoras, tem a Unimed, tem a Amil, tem a Assistência Bradesco, tem a Sul América, tem várias operadoras. Né? E a operadora manda 3 profissionais, de 2 a 3 profissionais para conhecer o paciente, saber a história do paciente dentro do hospital, para levar o filho para casa e conversar com a família. E os profissionais chegavam lá, avaliavam meu filho e conversavam comigo. E eu não, até então, sem entender muito de tudo, eles falavam que eu tinha que ter uma estrutura, que eu tinha que ter um quarto com as tomadas, que pudesse ligar vários aparelhos. E eu disse para eles que eu não tinha ainda isso, então eu tive que ir em casa, deixar alguém com meu filho lá na UTI, no hospital, e que eu tinha que ir em casa para ver isso. E eu vi que... Aí eu cheguei em casa, né? Marquei, foi visto quem era a home care que ia ficar, porque parece que eles fazem uma cotação de preço, uma coisa que foi assustador para mim. Né? Parece que é uma mercadoria, que você está cotando o preço de uma mercadoria, ali está um filho. Ali está um ser humano que você ama, uma pessoa que você ama demais. E cotação de preço parece uma coisa assustadora, né? Quem paga mais, quem paga menos. Então, não vamos ver esse detalhe, né? Vamos ver o detalhe de que eu quero assistência ao meu filho, da assistência devida, daquilo que ele tem que ter para ter dignidade de vida, né? Então,
foi visto uma empresa da qual foi na minha residência, marcou comigo, foi na minha residência, viu o quarto, como é que era, e falou dos reparos que eu tinha que fazer, né? Porque não podia ter umidade, não podia, tinha que ter várias tomadas, então eu tive que fazer uma obra para estruturar aquele quarto para a chegada dos equipamentos. E chegou, né? Chegou os equipamentos, chegou os profissionais, né? Eu fui conhecer os profissionais, que eram as técnicas de enfermagem, a enfermagem, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, né? Teve a médica. Então chegou esse grupo, né? Esse grupo, essa equipe para trabalhar com o meu filho. E depois, bom, chegando essa equipe hospitalar para aguardar meu filho, né, chegar em casa, a ambulância pegou ele lá no hospital, a ambulância mesmo saiu com ele no hospital e chegou em casa, né? Chegando em casa, eles colocaram meu filho na cama hospitalar que tinha lá, porque já estava todos os equipamentos lá. Os equipamentos que meu filho precisava eram equipamento de pacientes de alta complexidade, né? Que era concentrador, oxigênio, que tinha o oxímetro, tinha o BIPAP, tinha um aspirador, tinha um umidificador, tinha o Noblake, né? Porque se falta luz tem que ter um Noblake para poder tá com o BIPAP já ligado. São vários equipamentos. Tinha também a cama com colchão pneumático, cama automática. Tinha também as medicações, chegou as medicações, os materiais, né, que tem materiais, que é a sonda de aspirar, gás, essas coisas. Tinha também a maleta da emergência e chegou meu filho para ser consultado, né? Com a chegada do meu filho, a equipe estava lá aguardando ele e colocaram ele lá na cama, todo direitinho, e assim a minha vida até hoje, né? Essa é a história do Samuel na Home Care. A Home Care, ela é não uma continuidade hospitalar. Por quê? Porque uma continuidade hospitalar, você tem os médicos 24 horas ali com você, né? E a Home Care, ela não pode ter os médicos 24 horas, porque o paciente está instável. Então, a gente tem sim o atendimento da enfermeira e o atendimento das técnicas 24 horas. As técnicas ficam 24 horas trocando plantões. Eu tenho quatro dentro de casa, né? Trocando plantões. Tem técnicas que faz por 12 por 36, outras fazem 24 por 72. Vai de cada home care. E você tem assistência da enfermagem se houver intercorrência, até mesmo a assistência dos médicos, né, se precisar, e a chamada da ambulância, se caso precisar de uma intervenção hospitalar, se precisar do filho ficar internado. Desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Até a chegada da ambulância, quem presta os primeiros socorros são as enfermagens, são as técnicas que estão de plantão com a enfermagem, e às vezes as fisioterapeuta, né, a fono, e até mesmo a chegada da médica, do médico, para poder ter o laudo para te enviar para ir para o hospital. Mas o que eu quero deixar para vocês é que eu tenho uma home care que eu consigo descansar hoje, eu consigo entender que essa foi uma luta muito grande, porque até eu entender o que era uma home care e entender como é que era o atendimento de uma home care, a minha cobrança era muito grande. E eu sempre fui uma pessoa que cobrou demais, porque também era muito ignorante nas coisas, eu não conhecia muita coisa. Tanto que os primeiros anos
Desculpa. Tá me dando uma gastura aqui. Os primeiros anos da minha home care, eu sempre falo, eu parecia que eu estava meio que enlouquecida, mas não era enlouquecida. O que que era? A falta de conhecimento fazia a gente ficar ignorante em algumas coisas. E o meu filho era um paciente que só vivia assim, com intercorrência. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E os profissionais que estavam com ele, às vezes, não sabia lidar com essa situação. Profissionais que eu digo técnicas, né? Porque depois de um tempo começou a vir técnicas que realmente sabia lidar com um paciente de alta complexidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu passei a querer conhecer um pouco da saúde, conhecer um pouco do que é que está acontecendo, o que está acontecendo no corpo do meu filho, o que está acontecendo quando falam do diagnóstico dele, qual é a patologia que meu filho tem. E quando eu comecei a procurar saber sobre isso, eu tive muito interesse de fazer um cursinho, um curso rápido de 1 ano e 8 meses. Não foi fácil para mim, porque todo sábado eu tinha que sair de casa, e sair de casa para mim era muito difícil. Eram mais horinhas na manhã, e sair de casa para mim era muito difícil. Eu tinha que deixar alguém no meu lugar, mas eu precisava desse curso. E eu comecei a fazer o curso de técnica de enfermagem, me formei e dei uma continuidade nesse cursinho. Também fiz a UTI, né? E fiz instrumentação cirúrgica. E foi aí que eu vi que teve muitas coisas que eu errei, porque eu às vezes entrava dentro do quarto do meu filho e eu achava que eu tinha que cuidar, eu tirava as técnicas que estavam cuidando dele. E quando ele sentia muita dor, quando ele estava gemendo, essas coisas, aquilo me deixava muito nervosa. Às vezes eu não era nem muito solícita com as pessoas que estavam ao redor dele, eu só não queria que ficassem perto dele, eu queria ficar sozinha, eu queria cuidar dele o tempo todo. E acabava até não vendo as pessoas que estavam ali, os profissionais que precisavam ficar com ele, porque eram os profissionais que eram responsáveis por ele. Então, sem o entendimento, eu fazia isso. E com o entendimento, essas coisas mudaram. E hoje eu tenho uma home care que eu posso dizer que eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, lógico que tem suas burocracias, e dentro da burocracia a gente tem que correr atrás, né? Muitas mães não entendem, mas nós temos direitos e deveres, então se a gente cumpre nossos deveres, nós também temos que correr atrás dos nossos direitos. E tem muitas coisas que eu corro atrás dos meus direitos para que a minha home care mantenha-se sempre com um atendimento digno para o meu filho, porque essa sempre foi meu lema, né? Eu quero um atendimento digno para o meu filho. E se você que está me ouvindo agora precisa dessa ajuda, precisa desse conhecimento, né, um pouco sobre como viver uma home care de qualidade, você pode falar comigo. Eu tenho o meu link, que vai levar você direto a mim, e nós vamos estar conversando sobre isso. E eu vou estar te entregando uns códigos, vou estar te entregando uns ouro mesmo, para que você viva em paz. Aqui é a minha história, um pouquinho da minha história. Uma mamãe de UTI, que quer ajudar você, mãe, que vive chorando e sem esperança de que as coisas podem melhorar. Um dia após o outro, a gente chega lá. Tem profissionais abençoados para cuidar do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Não sei quem está acamado, não sei quem está precisando de uma ajuda. Eu só sei que eu sou uma pessoa da qual posso te ajudar. Eu sou uma pessoa da qual posso levar para você uma tranquilidade. Eu sou uma pessoa que posso levar um pouco da minha experiência para você. Como viver com pessoas diferentes na tua casa. Como abrir a tua porta para pessoas que você desconhece. Como conviver com essas pessoas e ser feliz. E entender que, poxa, como que vai ser isso? Como confiar estranhos cuidando do seu ente querido?
Venha, eu te ajudo.